lembre-se, meus irmãos, que o século XVI foi marcado, o período da Reforma, como um período cheio de figuras históricas, não é? Grandes nomes, na verdade. E havia um enorme, vigoroso debate teológico entre todos eles, entre os teólogos católicos, entre aqueles católicos que ainda estavam na igreja católica, mas estavam sendo reformados. Lutero era um católico, não tantos outros. Havia um enorme debate teológico. Todavia, conforme a reforma foi tomando forma, no meio de todas essas questões e eventos e doutrinas, havia uma concórdia e 5 princípios bíblicos foram amplamente aceitos, defendidos por todos os reformadores. Foram 5 princípios bíblicos, magnificados e proclamados e defendidos, que ficaram posteriormente, não na época, mas posteriormente conhecidos como os 5 solas da Reforma Protestante. Você sabe que a palavra sola vem do latim somente, unicamente, porque o latim era a grande língua de contato e comunicação, daí esses termos em latim. E o primeiro deles, desses 5 somente, essa grande defesa, essa grande bandeira de 5 bandeiras e outras tantas, é claro, foi que a Bíblia, ela possui a autoridade absoluta de Deus para a igreja, para o homem. A autoridade absoluta da Escritura. Daí unicamente a Bíblia como autoridade, somente a Bíblia, sola Escritura. Somente as Escrituras. Não os cardeais e seus concílios, não os papas, não revelações humanas, mas o texto revelado, a palavra de Deus, sem a participação de obras humanas, ou melhor, de revelações humanas, somente as Escrituras. O segundo grande princípio, defendido por todos eles em geral, embora aqueles que não tivessem tanto contato uns com os outros, foi de que a salvação de um pecador só poderia acontecer de fato pela graça, uma obra da bondade de Deus em relação ao pecador morto em delitos e pecados. Isso sem a participação dos méritos humanos, do valor humano ou qualquer coisa que colabore da parte do homem. Daí somente, unicamente a graça de Deus para a salvação, sola graça. O terceiro ponto, o terceiro bandeira, assim por dizer, defendida foi que a salvação de uma pessoa, embora ela seja pela fé, essa fé não é uma fé solitária, porque não foi a fé que foi crucificada, mas o Senhor Jesus Cristo. Assim, a fé se apropria dos méritos de Cristo e não dos sacramentos, como o batismo e tantos outros, de maneira que é somente por Cristo Jesus, a sua vida perfeita, os seus méritos e o seu sacrifício expiatório, que uma pessoa é salva. É unicamente por Cristo, é só os Cristos, somente por Ele. E por último, quarto lugar, é pela fé no Senhor Jesus que uma pessoa é salva. O indivíduo se apropria dos méritos de Cristo pela fé. A fé é essa mão vazia, sem méritos pessoais, que se agarra ao Salvador para ser resgatado, que recebe o tesouro de salvação. Daí sola fidei, fidei do latim, para confiança ou fé, somente pela fé, e não por meio do certificado de batismo ou tantas outras coisas, ou indulgências. E em quinto lugar, em todas essas coisas, o fato de que uma pessoa é salva, a autoridade de Deus está na Bíblia, salvo pela graça e a bondade de Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo, tudo isso deve redundar em louvor do salvo a Deus, em glória a Ele somente, e não ao pregador, e não ao Papa, e não à igreja. Por isso, somente glória a Deus, soli Deo glória. Grandes princípios, defendidos por todos eles. Pensa sobre essas 5 solas, como 5 grandes trincheiras, frentes de combates, pela verdade, uma vez por todas, entregue aos santos. Foi um combate, foi um reavivamento. É por isso que eu estou marcando com Judas 3. Foi exatamente isso que aconteceu. Todos esses 5 pontos, mas é claro, a reforma da adoração na igreja, empurrando para fora a parafernália do teatro católico romano e trazendo a adoração da mente, em espírito e verdade dirigida a Deus, foram uma declaração de rejeição de muitos ensinos e práticas eclesiásticas da então dominante Igreja Católica Romana, a qual tinha, na compreensão daqueles reformadores, usurpado os atributos divinos de Deus, veja só, ainda fazem isso hoje, e dado a hierarquia romana, a glória de Deus ao Papa, o poder do Espírito de perdoar e levar a convicção de pecado aos padres nas suas caixas de confissão, etc. E essas frentes de combate foram uma rejeição do ensino do catolicismo romano.